Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é uma alma criativa, um talento enorme, que põe amor em tudo o que cria. Cata Vassalo é a marca que criou e que inspira todas as mulheres a serem rainhas em algum momento ou em algum dia. Catarina, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui. Temos uma missão em comum que é tornar as mulheres especiais dos pés à cabeça. Yes. E como é que começou esta história? Em miúda, tu já tinhas um bichinho e vendias pulseiras e colares que fazias com a tua irmã na praia, praia que nós partilhávamos quando éramos crianças. Como é que começou esta história e quando é que tu sentiste que começou o bichinho de quereres ter uma marca tua? Olha, como já disseste, começou cedo. Eu sempre, assim, nunca ambicionei ter uma marca minha. Eu queria ganhar dinheiro, basicamente. Sim. E queria ser independente e gostava muito de fazer brincos e colares e começou por aí. Desde muito, muito nova que queria ser independente, sonhava em ter a minha casa, as minhas coisas e então queria começar. Sempre trabalhei muito, desde muito nova, mesmo muito pequenina, já queria mesmo ajudar o meu pai no restaurante, estava sempre a fazer trabalhinhos e pronto, e depois o meu marido quis ir viver, que na altura era meu namorado, quis ir viver para fora e eu, mas o que é que eu vou fazer? E ele, então, mas vender as tuas coisas. E eu fui um bocadinho empurrada, mas foi um empurrado saudável. Porque já fazias, porque no fundo fizeste um curso de restauro e depois foste sempre fazendo peças. Sim, eu fui, assim, quando acabei o curso de restauro, como era um curso profissional, eu era super nova, tinha 17 anos, não consegui nunca fazer nada com o restauro, tive imensa pena, mas eu nunca tive o objetivo de ir para a faculdade, portanto nunca consegui trabalho, então voltei a trabalhar com os meus pais e tinha sempre o meu cantinho, uma mesinha tipo este tamanho, com coisas e fartava-me ganhar dinheiro, portanto era só uma questão fazias e vendias fazia e vendia, sim, e estava sempre a vender, sempre, todos os dias vendia coisas, então se calhar era uma boa ideia. Sim. E foi. Foram para a Inglaterra? Fomos para a Inglaterra primeiro, vivemos em Southampton, ele teve a estudar 3 anos e eu fazia, tentei de tudo e mais alguma coisa, desde começámos mesmo em mercados de rua. Sim, às 6 da manhã, lá íamos os dois a chover a potes e ele só me perguntava porquê e eu, porque sim, temos uma oportunidade de vender, que fazíamos dias inteiros sem vender nada. Depois começou a ser muito cansativo, desisti dessa veia de mercados, não dava para mim, então comecei a bater nas lojas e realmente em Inglaterra eu vendia mais para lojas do que propriamente para o cliente final. Depois daí fomos para a Espanha, que ele também foi trabalhar para a Espanha. Para Valência? Para Valência, em que também continuava com os meus poucos clientes que eu tinha de Inglaterra. Mas aí já me meti mesmo numas feiras à séria, tipo, para vender, para fornecer para lojas. Conheci o meu melhor amigo agora, que ainda continua a ser o meu melhor amigo em Espanha. Tinha uma loja e casualmente conhecemos-nos em Barcelona, mas vivemos os dois em Valência. Então comecei a falar muito bem espanhol logo, porque ficámos logo com imensa afinidade e um dia ia comprar uma fita e de repente olho para o lado e dizia aluga-se, e eu gostava de ter uma loja aqui e pronto, e atirei-me de cabeça. E nessa loja como é que começou? No fundo tinhas uma série de peças que tinhas estoque e ias fazendo sempre? Sim, eu tinha sempre estoque, como eu vendia para a loja tinha muito estoque. Certo. Eu não fazia 2 peças iguais, mas tinha muita coisa sempre. Portanto, enchi a loja logo, mas fiz tudo. Fui eu que pintei a loja. O meu marido trabalhava, portanto eu não tinha apoio nenhum. Eu mandava-lhe, lembro, temos fotografias minhas com selfies de eu com a máquina a lixar paredes, tipo, sozinha. Porque depois eu nessa altura não conhecia assim ninguém que me pudesse ajudar, foi mesmo ao início. E então lá passava eu o dia todo a lixar, pintei a loja toda, depois ele fazia uma parte elétrica, ou seja, tudo assim a custo zero, abri a loja em tipo 2 semanas. E vendia colares, essencialmente. Isto em 2011, mais ou menos, 2010, 2011. Abri, fazia
tinha colares, 90% da loja era isso, brincos, e tinha um cantinho com tocados, na altura que elas espanholas entravam e diziam, nem pensar, nunca vais vender isto aqui. Pronto, e depois a Kate e o William casaram-se. O célebre dia da primeira venda, do primeiro tocado. Venda, sim. Não foi a primeira venda mesmo. De tocados? Não, foi a primeira em que alguém entrou e disse, vou levar este. Teve muito mais, ou seja, já tinha tido vendido tipo 2 ou 3 que tinham com personalização. Certo. Mas aquela coisa de chegar à loja e vender mesmo este que está assim, porque tenho um casamento amanhã, foi nesse dia, marcou-me imenso. Depois, boca a boca. Mas sentiste aí nunca vendi nada foi online. aí que no fundo os tocados ganharam uma expressão maior para ti? Completamente, sim. Imagina as olas, tudo cheio do casamento real e elas todas, também quero ir assim. Pronto, como já tinham visto na minha loja, foi fácil. E a partir daí como é que começaste no fundo este equilíbrio de diminuir o outro segmento e dar mais corpo? Porque quer dizer, eu continuo a fazer isso na Catavassal hoje em dia, que é, eu ouço muito o meu público. Ou seja, sou uma pessoa muito focada, mas eu gosto de ver tendências, de ver onde é que as coisas me levam, porque, por exemplo, quando comecei as bandeletes aqui, ninguém fazia bandeletes. Certo. Já se usava bandeletes, mas eram as pessoas ou que já tinham o hábito de sempre usarem, ou muito timidamente. Sem dúvida. E de repente, bum. Portanto, ou seja, eu consigo perceber, eu acredito nisto e vou-me focar nisto durante muito tempo. E foi o que aconteceu com as bandeletes. Não foi de um dia para o outro. As pessoas só viram de um dia para o outro. Certo. E eu acho que aqui foi um bocado igual. Eu gradualmente fui crescendo com a parte dos tocados, de repente... Eu já tinha a loja com 10% de colares e não sei o quê, e o resto era tudo tocados. Mas depois a pessoa perde-se, depois eu comecei a arranjar vestidos e a vender os vestidos e a comprar de outras marcas e não sei o quê. E às tantas já tinha tipo uma boutique de entras ali e sais vestida. E eu... estava a sentir isso que é bom. Não é, eu acho que não é bom. Mas às vezes é isso. A nível de negócio esta criatividade constante às vezes faz-nos dispersar um bocadinho. Depois eu lembro-me que o meu cunhado na altura disse-me uma coisa muito sábia, para mim foi, porque eu normalmente as pessoas na minha família dizem as coisas e eu digo não. Logo tipo, digo não sei o quê, mas depois fica lá dentro o bichinho. E eu lembro-me de estarmos todos à volta de uma mesa e ele dizer-me que o que tinha sentido quando foi à minha loja foi isso, que havia tudo e não se percebia do que é que o negócio realmente se tratava. E eu fiquei a pensar isso durante a viagem, porque isto foi durante uma viagem, e quando cheguei, no primeiro dia cheguei à loja, tirei tudo. Fiquei com a loja só com aquilo que eu queria vender. E pronto, eu acho que isso foi muito importante, foi uma mudança gigante de literalmente... fazer o triplo de vendas, porque a pessoa entrava e sentia, pronto, a loja estava muita gira, tinha coisas muito giras, mas era muita coisa, certo, dispersava muito. Então, às vezes precisamos de orientar a cabeça do cliente, não é? Ajudar a focar. Sim. Pronto, também é bom teres outros produtos e teres um produto mais que se vende menos, mas que teres sempre um que se vende sempre bem. Certo. Mas no fundo haver um que é o principal e depois podes ter complementos, mas nessa fase se calhar perdeste essa identidade do principal. Completamente, sim. E senti que isso foi uma mudança muito importante, foi literalmente de um dia para o outro eu cheguei, tirei tudo, eu só me lembro das pessoas que trabalhavam comigo, tipo, o que é que estás a fazer? Eu parecia aquelas malucas que entram nas lojas e vais arruma isso. E foi isso que eu fiz. E foi importante essa passagem. Depois, daí... voltei para a Inglaterra outra vez. Certo. Não correu nada bem. Mas qual é que foi nessa altura? O meu marido foi trabalhar outra vez para a Inglaterra e o que ele faz é um nicho, ele é yacht designer e só faz barcos de competição, portanto ele tem que estar sempre onde as equipas estão. E a equipa dele ia começar em Inglaterra outra vez e basicamente... Foste? Eu não fui logo, achei que ia conseguir conciliar as duas coisas, mas não consegui. Então eu já tinha a Mia e fiquei logo grávida da Emma e vivi ainda mais um ano aí, mas depois... A Mia nasceu em Valência então? A Mia nasceu em Valência e a Emma em Inglaterra. Que giro.
E então, basicamente, fiquei um ano a trabalhar para cá, porque de repente o meu mercado começou a crescer imenso online. Mas interessante, quando é que abriste a loja online? No fundo, a marca Cata Vassalo nasce, estás tu em Inglaterra, é isso? Sim, pela segunda vez? Sim, ou seja, nasceu em Inglaterra em 2015. Ok. E como é que foi esse processo? No fundo, saíste de Valência, terás fechado a loja, com certeza? Despassei a loja, com tudo o que tinha lá dentro. Portanto, ainda não havia a marca Cata Vassalo? Não. Como é que ela nasce? Nasceu no dia 1 de janeiro de 2015. Sim. Que foi, eu mudei para a Inglaterra 2 semanas depois. E então comecei do zero, eu não tinha nada, nem alicates, nem nada, deixei lá tudo. Tinhas deixado tudo em Alicante? Em Valência? Tudo, deixei, trespassei com tudo o que tinha lá dentro. E ela continuou o negócio. Ok. Que hoje em dia já não há. Mas que eu já lá fui. E entretanto eu depois peguei comecei do zero, comecei a comprar os materiais devagarinho, só como em Espanha eu não vendia nada online, eles não têm tradição do online. Não tinham nessa altura, sim. Sim, agora por causa do Covid toda a gente tem, nem em Portugal tinha muito, não é? Mas eu comecei a vender imenso para aqui. E eu sentia-me super sozinha em Inglaterra, com 2 filhas, um marido que trabalhava até super tarde. E o chamamento começou outra vez. Eu acho que é melhor eu ir para Portugal. E disse que vinha de férias e depois nunca mais voltei. trouxe tudo para passar o verão cá, já a trabalhar para cá. Era muito mais fácil, entregava as coisas pessoalmente aos clientes. Depois na altura abri uma loja em que eu não estava lá, o meu ateliê era em casa porque a EMA era pequeníssima, nem 1 ano tinha, e eu de vez em quando ia lá, renovava o estoque todo da loja e atendia algumas noivas, porque depois ir para Lisboa para mim é sempre muito complicado, porque como sempre vivi na Praia Grande, ir a Lisboa era uma missão. Um bicho de 7 cabeças. E então, exato. Mas pronto, começou assim. Depois... Mas espera, tenho que voltar um bocadinho atrás. Porque esta parte da marca é importante. No fundo, este nascer da Cata Vassalo já é uma lógica totalmente direcionada para artigos de festa, com tocados, com anéis, brincos. Não, a princípio. Ou começa só com tocados? Só com tocados, eu não tinha... E só noivas? Só noivas, sim, 95% era noivas. E era tudo por encomenda e personalizado? Não, eu tinha muita coisa, ou seja, eu sempre lanço sempre uma coleção no princípio do ano. Ok. Sempre, isso desde a hora 1. E dessa coleção tu consegues fazer as tuas personalizações. Muitas vezes temos noivas que vêm com ideias de outros designers que nós à partida cortamos logo, porque nós não fazemos cópias. Certo. Mas no fundo aconselhamos outras coisas que nós já fizemos ou que temos em stock para personalizar ou não, pronto. Mas isso sempre foi o mote e como nós trabalhamos. Certo. Claro que houve muitas noivas que perdemos porque elas queriam aquilo mesmo. Sim, mas isso é como em tudo na vida, não é? Sim. E depois, a partir daí, outra vez em conversa com o meu cunhado, orientador espiritual dos negócios. Sim, senhora. Quando eu comecei a sentir que o meu trabalho era muito sazonal, como tu sabes, nas noivas era muito sazonal. Tipo, o trabalho tinha um pico enorme no verão e depois, tipo, imagina, de novembro a março, andava sempre, ai meu Deus, que eu não chego ao fim do mês. E então comecei a falar comecei a falar com as pessoas sobre isso e não sei o quê, e ele dizia, devias ter um produto, ou seja, e com razão ele disse sempre nisso, existe o mote de que é sempre verão em algum lado, também há sempre casamentos em algum lado do mundo, mas é muito difícil, porque nesses lados do mundo em que há uma concorrência muito grande, é muito difícil furar o mercado. Certo, e são peças que exigem também uma proximidade com o cliente. Não, acho que não é por aí. Achas que uma noiva não quer experimentar um tocado na cabeça? Nós vendemos muitíssimo online. Muitíssimo online. Boa. Ou seja, eu até acho que 70% do nosso trabalho é online. E nessa altura ainda era mais. Mas é difícil furar os outros mercados. Certo.
E, por exemplo, na Austrália, o pico dos casamentos é quando nós estamos no nosso... Só que é muito difícil tu levares um produto português a esses mercados. Tu deves saber. Portanto, é difícil. Há muitas pessoas a fazer. Um dia há de ser possível, mas ainda não foi. E então, o que ele me disse na altura, que achava que eu devia ter um produto que se venda o ano todo. Certo. Que não fosse sazonal. E eu, tipo, o quê? Pizzas? Sei lá. E comecei a pensar o que é que eu gosto, o que é que eu faço, certo, e o que é que eu compro todos, certo, os dias se for preciso da minha vida. E eu sou tarada dos brincos. Sempre fui, sempre andei com brincos grandes. E comecei a pensar, e why not? Certo. Então, não descobri que tenho jeito para desenhar hoje em dia. Na altura não tinha de jeito nenhum. Aliás, quem me ensinou a desenhar no iPad foi a minha filha. Que engraçado. Neste momento tem 10 anos, portanto, imagina. Ela ensinou-me a usar o Procreate e agora sei desenhar, imagina. Mas eu não sabia, então eu sei o que é que eu gosto, mas não sabia expressar, certo, o que é que eu queria. Então comecei a fazer tipo old school colagens. Eu ia buscar flores, começava assim, e assim nasceu a minha primeira coleção, e que foi um sucesso. E pronto, isso o resto sem já dúvida. Sabes. Não, eu sei tudo, eu tenho que perguntar para quem nos ouve. Sim, não é? comecei, eu estou nessa fase, eu no princípio fiquei uns meses ainda a trabalhar em casa. Mas ainda estavas com a loja com a Madalena? Antes de... Sim, estava com a loja com a Madalena, mas depois entretanto deixei a loja com a Madalena e fiquei só em casa. Não, eu já estava a receber noivas em casa. E entretanto a Rita entrou para trabalhar comigo, ainda eu estava em casa. Mas rapidamente vi que não dava, que as pessoas para irem à Praia Grande era um filme gigante. Então daí alugámos um ateliê mesmo ao lado do Cascais Shopping, ali em Alcabidez. Pronto, e foi aí que tudo começou. Maluca, o que é que vais fazer? Eu vou. Em que ano é que estávamos aí? Aí estávamos Emma tinha já um ano, 2017, assim, mais ou menos. Pronto, então no fundo ganha corpo para o cliente final. Nunca foi uma coisa, ou seja, foi tudo, nunca dá passo maior que as pernas, que eu nunca dou. Eu tenho que ter mesmo interiorizada, ou seja, eu arrisco, mas calma. Mas tens sempre noção sim, da dimensão do risco, não é? Se eu sentir que estou a dar um passo maior que as pernas, não vou. Sim, mas entregas-te, com o desfile, já lá vamos várias vezes, já lá vamos. Que estava a dar um passo maior que as pernas e já lá vamos, mas arriscas, que é uma coisa que eu acho fundamental. É assim, pode estar controlado, nunca está tudo controlado. Madalena, sabes o que é que eu sinto que é o meu risco? Se eu tiver que ir servir à mesa outra vez, se eu tiver que ir fazer qualquer outro trabalho, eu vou. Temos 2 braços para trabalhar, é sempre o que eu digo. Esse é o meu risco. O pior cenário qualquer coisa. É isso que eu sinto. Bom, agora com outro peso, não é? Porque tenho 12 pessoas a trabalhar diariamente comigo, mas esse é sempre o meu mote. Qualquer coisa, damos um passo atrás. Certo. Pronto, não acho que esse é o risco. Não fazer é um risco. Sim, portanto, exatamente, é o risco inverso, é estagnar e eu às vezes quando tenho que tomar decisões de vou ou não vou aos sítios, às coisas, aos acontecimentos, se eu não for, alguém vai, portanto é melhor eu ir. Claro. Muitas vezes é assim que eu penso. Certo. Vou ganhar alguma coisa, vou fazer algum negócio ali, vou não sei o quê, não sei, mas se eu sentir qual é que é o custo de não ir, não é? O peso de não ir. No meio disto, estávamos em Alcabidez, abriste um ateliê nessa altura por marcação? Sempre. Ou era aberto ao sempre público? É sempre por marcação, ok. Sim. Hoje em dia também é por marcação, certo. Sim. E então, desenhei primeiro, passado uns meses, desenhei a primeira coleção. E pronto, e agora tenho um produto muito giro. O que é que eu faço? Lancei a coleção, fiz alta sessão fotográfica, foi das que eu me lembro mais até hoje, porque entretanto já fiz tantas. Certo, essa foi a que mais marcou-me imenso porque era uma incógnita total. Não, eu deixei completamente eu disse, eu gosto disto, deixei à Carmo Cunha Ferreira tudo. Sim. Gosto disto, faz-me isto, apresenta-me fotógrafo. Eu não tinha nenhum
Não tinhas contacto, know-how certo. de sessões fotográficas. Já, as de noivas eu fazia em Londres, fiz em Valência, e agora tipo uma cena mais comercial, não tinha nenhum, e eu deixei completamente nas mãos dela, e correu muito bem, ficou exatamente o que eu queria. Tipo, a edição das fotografias era, ou seja, quando tu imaginas uma coisa e sai exatamente, pronto, foi ótimo. E foi em Chabregas. Sim. Portanto, o desfile também teve a location também teve um grande peso por causa disso, e ficou exatamente o que eu queria. E depois tinha um bom produto, boas fotografias, e agora o que é que eu faço? Foi sempre assim. Ok, já havia, claro que na altura já havia muitas influencers, não como hoje, não é? Mas eu já tinha visto influencers e eu sou nulíssima nos Instagrams e da vida, e seguir pessoas e coisas, eu não sou nada ligada a isso. Pronto, hoje em dia já tenho experiência, já é uma ferramenta que eu uso imenso. Sim, mas por força da marca e não... Gosto de ver filmes para rir, de resto passo. Mas eu sei que é uma ferramenta importante, e na altura perguntavas-me quem é que são as influencers que vão, não sei. Certo. Não sei, então fui por instinto. Certo. Se eu achava que esta pessoa iria usar, investigava imenso, não sabia quem é que eram as tops, então lembro-me na altura de pensar, eu gosto imenso do estilo dela e acho que ela era uma pessoa muito importante que a marca, ou seja, tivesse como referência e que usasse, que era a Inês Mendes da Silva. E ela foi a primeira de toda a gente a acreditar. Eu enviei, imagina, 50 mensagens a dizer, olha, vou lançar um produto novo. Não me responderam, mas eu nunca disse isso, porque eu sou um bocadinho assim, eu não gosto de impor. Não é de impor. Tu gostas que as pessoas usem genuinamente, não é? Que se apaixonem. Ou seja, eu quero que a minha ideia era que as pessoas entrassem no meu Instagram e dissessem, eu quero, porque esta marca tem coisas giras. Mas eu nem sequer vendia brincos nem nada, portanto aquilo foi um bocadinho. E lembro-me na altura que eu enviei-lhe e ela foi a primeira a apostar, e depois dela apostar na marca, foi logo imensa gente respondeu, não tinha visto, não sei o quê. Mas foi assim, fiz o press kit, que imaginei tudo, foi uma caixinha de madeira, mandei pintar na Madalena Fezas Vital, pintou-me os frutos tropicais em dourado, pus a relva lá dentro, que ainda hoje é uma imagem da marca, colei o meu bichinho na caixa e depois pus o brinco lá dentro. Muita gira, ficou muita gira. Foi tudo pensado da minha cabeça, sem qualquer tipo de ajuda nesse sentido de vamos fazer isto. Foi tudo o dia ela, ou seja, imagina, eu queria enviar numa segunda-feira, era quinta-feira, e eu disse preciso de 20 caixas pintadas, e ela, ok, vou tentar dar o meu melhor. Mas pronto, depois correu-me também. E pronto, e a partir daí foi quando eu decidi que precisava de ter uma agência de marketing, que eu não percebo nada. E na altura foi tipo, eu não percebo nada, mas até correu bem. Claro que sim, instintivamente não percebes nada, achas tu, porque instintivamente fizeste tudo. Pronto, tem imensas marcas que entretanto vão abrindo e que entram em contacto comigo e me perguntam se devem ter uma agência. Sim, acho importante. Então, para lançar e para começar, é muito importante sentires que apoio vai no fundo. Pronto, depois começas a ganhar calo e começa a ser importante, não para, se calhar, é mais importante para o dia-a-dia, mais do que só para aqueles momentos. Certo. Mas acho fundamental, portanto. Muito bem. Agências. Entretanto, saltas de Alcavidez para a Beloura, porque a equipa cresce. Sim, entretanto já estava eu, a Rita, a Liliana e a Inês, que está a trabalhar comigo desde então, como consultora, mas estava lá sempre. E eu comecei a pensar, já que estávamos muito a respirar todas o mesmo ar, aquilo era uma cave com janela e com tudo, que até saltávamos a janela e fazíamos um pátiozinho para comê-la sempre lá fora ao sol. E depois recebíamos as noivas na parte de cima, que era tipo isso, terra. Certo. E
e começou a ficar muito pequeno e já cada vez tínhamos mais trabalho e eu estava sempre a inventar métodos para não perdermos tipo o fio à meada. Eu sou zero tecnologia. Nós tínhamos na parede os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, e tínhamos uma mica de janeiro, a mica de fevereiro. Eu estava sempre a inventar técnicas para não me perder. Então foi aí que a Inês foi muito importante, porque no fundo informatizou tudo, porque eu sou completamente, e não tenho jeito. Não sou tipo a pessoa que apaga ao Google, estás a ver? Não sou ignorante a esse ponto, mas não gosto, não é uma tecnologia. Mas tu és uma alma criativa de fazer, é muito diferente, sim, não é? São perfis, não é? Se me pedires para eu trabalhar uns sapatos em Photoshop, nunca ninguém me ensinou, mas eu sou capaz... Intuitivamente chegas lá. Não, eu faço melhor do que as pessoas que tiram cursos de Photoshop. Tanto fazes que, pois, sim. As fotografias de fundo branco sou sempre eu que tiro, portanto a edição é sempre minha. Já tentei delegar isso, mas depois... Não fica tão... Não sei, eu acho que isso é muito difícil. Quando és tu desde o início a fazer, por isso as fotografias todas de fundo branco no site são tuas. Eu não gosto, mas sim. Quer dizer, eu gosto de tirar a fotografia, mas não gosto de computadores, portanto, não... E quando é que, no fundo, são 12 pessoas, como é que foi este crescimento e como é que... Tudo muito saudável, gradual. Mas conseguiste começar a distribuir, no fundo vocês produzem tudo dentro de casa? Eu acho que eu dou o grande salto mesmo quando eu decidi que eu tenho de delegar. Certo. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Correto. Ao ponto de que eu delego tudo hoje em dia porque confio nas pessoas. Certo. Então, nas pessoas com quem eu me rodeio, e eu delego tudo. E eu delego e não vou ver, só às vezes é que vou ver. De vez em quando vou lá ver e pronto, e depois apanho alguns disparates, mas pronto, toda a gente faz disparates. Só não erra quem não faz. Sim, mas é ao ponto, eu confio imenso. Eu sinto que, por exemplo, o atendimento ao público, eu estou descansada. Certo. Eu sei que elas sabem fazer, que elas fazem e que fazem bem feito. Obviamente não conseguimos agradar a todas as clientes, porque eu acho que ter uma porta aberta ao público estás sempre sujeita a essas coisas. Mas tenho muito orgulho no nosso customer service mesmo. E eu digo isto como consumidora. Certo. Porque sou uma consumidora, tipo, eu gosto de experimentar produtos nacionais e produtos e marcas pequenas e Basilian, sabe? E gosto, ou seja, sou consumidora e sei que consigo compreender a diferença entre a Catavassalo e as outras marcas aí mesmo. E não é ser... Ou seja, não ser modesta, mas é verdade. Certo. Eu acho que é muito importante e eu acho que deve ser por aí que as pessoas devem começar. Quando estão a começar, é dar o melhor atendimento ao cliente possível. Atendimento ao cliente mesmo. Nós só não vamos, assim, se acharmos que as pessoas estão, no fundo, a gozar com o trabalho dos outros, porque há pessoas que gozam. Nós, as pessoas têm que entender que isto é um negócio. Eu pago 12 salários, 13 salários como o meu. Ou seja, não é uma empresa que já não... Claro, tipo, óbvio. Que sou eu em casa a fazer. É porque eu acho que às vezes as pessoas acham isso. Sério, agora não estou a brincar. Acho mesmo, às vezes as pessoas... Mas pronto, em todo lado, se pensássemos hoje da mesma maneira era excelente, mas não, tipo, nós continuamos da mesma maneira que continuamos a dar o apoio ao cliente depois no pós-venda. Certo. Mas há coisas que nos ultrapassam, tipo as pessoas partirem as peças e claro, obviamente, e isso às vezes as pessoas não compreendem. Sim, mas faz parte. Faz parte, é isso mesmo. Mas hoje como é que está estruturada, no fundo, a equipa? Porque... Então, eu comecei com uma assistente, que era a Rita, em que eu tive que delegar a responder aos e-mails, porque eu literalmente não chegava para tudo. Claro. Eu tinha tudo super cronometrado. Eu respondia quando entrava ao serviço, entre aspas, eu respondia 1 hora aos e-mails, depois fazia, imagina, eu deixava as minhas filhas às 8h30 na escola, ainda demorava meia hora a chegar a casa, às 9, entre as 9 e as 10 eu respondia aos e-mails, depois e eu tinha que fazer isto todos os dias, assim, senão não dava. Entre as 10 e as 2 da tarde
peças e depois voltava a responder e-mails e a fazer fichas de clientes para depois às 4h30, 5 ir buscar as minhas filhas. E era assim a minha rotina todos os dias. Depois ainda ia aos correios, depois ainda ia, porque agora há a facilidade dos correios virem até nós, certo. mas antigamente não havia. Pronto, e assim começou. Hoje em dia comecei com a Rita, ela depois tirou-me esse peso de cima, depois chamei a Liliana para vir fazer comigo as peças, então comecei a entregar algum trabalho a ela. Ok. Depois da Rita veio mais outra pessoa para fazer, não, mais uma pessoa para lidar com as redes sociais, que hoje já não está connosco, tipo redes sociais e ajudar com respostas aos clientes dos e-mails. Depois daí começou a entrar outra para fazer connosco. Mais peças? Sim, agora neste momento temos metade da equipa administrativa, metade da equipa é criativa. Produtora, criativa. Fundo, sim. E no fundo, como é que vocês, estavas a dizer há bocadinho que lanças uma coleção sempre? Sim, portanto, de noivas. Falando das noivas, sim. Ok. Uma no princípio do ano. Mas fazes uma peça, no fundo, para mostrar a coleção e tudo o resto vem por encomenda, certo? Sim, normalmente eu, a partir de outubro, começo a criar a coleção nova. Ok. Vou comprando materiais e coisas durante o ano e depois em outubro ponho tudo, certo. Espalho tudo e começam a sair as peças. E depois em janeiro, porque depois tem que ser tudo fotografado, como tudo, preços, e para depois, dia 1 de janeiro, sair a coleção. Lançada. Aí, quando sai a coleção, as pessoas veem peças novas e o que é que vai sair, e depois normalmente põem, gostava deste com pérolas, ou deste em azul. Ok. E por aí. E também fazemos peças das coleções anteriores, ou seja, é só, tipo, no fundo... trazer uma novidade. Sim, exato. Mas a parte de brincos e de anéis tens estoque, porque objetivamente... Sim. E isso faço coleções o ano todo. Pronto, era aí que eu queria chegar. No fundo, este departamento de criativo e de produção tem a parte das noivas que no fundo lança a coleção e depois fazem as encomendas das noivas, mas depois há uma produção constante de todos os outros artigos, não é? Brincos, sim, nós anéis, continuamos etc. na mesma durante o ano todo a fazer noivas, porque depois há as noivas mais estressadas que querem ter antes. Sim, o calendário das noivas, na verdade, antecipou muito. Agora já se vê casamentos em março e não sei o quê. E a antecedência com que se trabalha, não é? Hoje em dia... Eu adorava que fosse com mais antecedência, pode ser. Sim, mas eu casei há 17 anos atrás, não havia nada desta antecipação, não é? Eu acho que o segmento dos casamentos mudou radicalmente. Sim, mas o meu acaba sempre por ser a última coisa. Tu é que colas, sim. No fundo, e às vezes, assim, não, existe aquelas que vão com o tocado antes de escolher o vestido, os sapatos, não sei o quê, mas o meu é tipo a cereja no topo do bolo de tudo. Elas só decidem se vão levar tocado depois, na última ou na penúltima prova, quase. E aí às vezes já tem pouco tempo, já percebi. Sim, acaba por ser um bocadinho... Junho é sempre de cortar os pulsos para nós. Estás a 3 dias de entrar. Ai, não. Mas pronto, então voltando só para terminar esta lógica da produção, estas coleções de brincos e de anéis são ongoing, estão sempre a ser produzidas, vais lanças o quê? 2 por ano? Sim, 3? Duas, normalmente 2. Mas depois tenho sempre peças que depois voltam a ficar em stock, que já não temos, porque também não queremos ter sempre a mesma coisa. Mas depois de vez em quando voltamos aos antigos e voltamos a ter. Portanto, essa parte dessa produção está sempre em ação, no fundo. As bandeletes, as clutches também personalizadas? Sim, as bandeletes foi um boom gigante, foi uma peça que veio, mas já está cada vez menos. Sim, ou seja, as clutches é só tipo por graça, não é que seja nenhum... É uma percentagem pequenina nas nossas vendas, sim. Tiveste já várias colaborações com a Alice Trinward. Como é que nasceu esta ideia das colaborações e como é que Foi a agência de marketing que sugeriu.
E nós já era a Alice, já gostávamos, já tínhamos feito envios para a Alice e ela aceitou logo de cabeça, portanto foi bom. Eu estava um bocadinho nervosa porque literalmente eu dou tudo e estava cheia de medo de sentir que ela não ia dar. Não, ela é muito dedicada, eu gosto imenso de trabalhar com ela, sim. Foi este caminho também nos traz essas surpresas, sim, não é? Sim, de como é que os processos correm. Sim, eu adoro. Eu juro, eu estava super nervosa quando foi a reunião com ela. Eu lembro perfeitamente tudo e ela, por cima, fez vídeos que ela faz lá no YouTube, que eu sou uma nula com tecnologia. E, portanto, tenho que me dar esse escolta. E eu estava super nervosa, não estás a perceber? Ela a filmar-me, eu lembro perfeitamente isso. Mas ela adorou logo a ideia e começámos logo ali a discutir ideias do que é que podia ser, o que é que não podia. E eu só dizia, eu só quero que estejas confortável. E ela, eu também só quero que estejas confortável. Pronto, foi assim, estávamos em pé de igualdade. Sim. E pronto, e agora é super fluido. Não? Sim, eu acho que ela é uma pessoa que caracteriza mesmo bem a marca, porque tem o lado feminino, o toque sofisticado, o cuidado, acho que personaliza mesmo bem os valores. E eu acho que ambas nos identificamos muito uma com a outra e então corre muito bem, sim. E com a Rita Patrocínio, fizeste também uma coleção com ela? Fiz, também foi muito giro e mas pronto, é um sentido de estética completamente diferente, é outro São objetivos público, diferentes também, sim, mas como também, sim. Recentemente houve assim um grande momento da marca, mas foi. Do qual a Zilene fez parte e ficou muito contente de fazer parte neste momento da Cata Vassal, que acho que foi uma grande transformação, que foi o desfile que fizeste recentemente, chamado Utopia, onde vocês trabalharam peças totais, looks totais, penso que foram 35 looks totais, desde a cabeça aos pés, literalmente, e que fez-vos sair completamente da vossa zona de conforto. Foi um rasgo de criatividade e de visão. Conta-me como é que... E de nervos, claro, faz parte. Meu Deus. Conta-nos como é que foi este projeto, que de certeza que está na tua cabeça já há muito tempo. Como é que se foi desenhando e depois na prática como é que ele foi desenvolvido? Eu tenho uma dinâmica que comigo mesma, que é quando eu verbalizo tem que acontecer. Vai acontecer, sim. Eu vou fazer tudo para que aconteça. E eu disse isso uma vez em alto. Para te obrigar. E pronto, e aconteceu. E no fundo que gostava muito de fazer um desfile, só que eu não queria ser o acessório do desfile. Certo. Percebes o que é que eu quero dizer? Perfeitamente. E eu queria fazer um desfile. Certo. Que fosse Cata Vassal, pronto. E nunca tinha estado num backstage, imagina-me. Foi o meu primeiro backstage da vida. Já tinha ido à Moda Lisboa, mas nunca tinha estado em backstage. Sempre quis imenso, mas não aconteceu. E também me fizeram perguntas: porque é que não fazer um Moda Lisboa, um Portugal Fashion, o que fosse, ou fazer a Utopia. E eu não sei, eu sempre quis fazer uma coisa em grande e eu gostava imenso de fazer uma festa em que depois no final pudéssemos ficar todos e a puxar ideias de uns e de outros. Achámos giro fazer uma festa com a surpresa do desfile. Certo. Até à última hora acho que ninguém sabia que ia haver um desfile. Pronto, depois começa o zum, não é? Portugal é muito pequenino e já toda a gente quase sabia que ia haver, mas mesmo assim ainda conseguimos manter muito escondido, porque envolviam muitas pessoas e nós quisemos pôr influencers a desfilar. Pessoas que não tinham experiência nenhuma de desfile, estavam super nervosas, mas um super nervoso lindamente. Ótimo, foi tipo, estava uma energia muito boa, quer dizer, eu não devia estar com uma energia muito boa, mas... Estava tudo com uma energia incrível. No backstage estava super nervosa e eu literalmente tive 14 horas de pé nesse dia, porque eu só queria ter as coisas feitas e depois elas tinham que ir treinar e levavam-nas todas e eu não tinha feito fitting total das peças. Foi muitos nervos e depois as pessoas não estavam todas a chegar ao mesmo tempo já por isso, para não estarem 100 pessoas numa salinha pequena, não é? Então eram muitas coisas que eu não controlei. Aliás, eu não controlei nada. Eu literalmente deixei nas mãos dos melhores
tudo. Só que eu estava super nervosa porque, lá está, mas é um nervoso bom porque eu não sei o que é que vai acontecer. Certo. Quando acontecer para o ano, Já aí já vou estar mega nervosa. Mas diz uma coisa, mas esta ideia de, no fundo, criar estes looks completos e arriscares, porque aí sim é um arriscar. É assim, eu basicamente sempre quis fazer mais do que eu faço no dia a dia, ou seja, eu queria sair mesmo, eu sempre quis fazer mais qualquer coisa do que para além dos acessórios. Só que depois eu tenho um problema, é que eu não consigo depois desfazer-me das coisas. Sim. Eu já tenho fila de espera para vários artigos do desfile e eu não consigo. Ou seja, não... Mas falámos sobre isso, eu disse, vai ser impossível, claro que as pessoas vão querer comprar. Mas pronto, prometo que num futuro próximo... Não, mas a ideia mas a questão é, esse arriscar, porque são peças que tu nunca tinhas feito. Não. E era aí que eu queria chegar, era no fundo... não só o desfile era super arrojado e arriscado do ponto de vista conceptual e foi espetacular, mas as peças em si lançaste peças para homem que nunca tinhas trabalhado, tinhas looks inteiros que nunca tinhas trabalhado. Como é que foi essa preparação? E esse trabalho em si, porque são muitas horas de trabalho ali. Eu acho que foi um bocadinho como a história da Catavassal foi acontecendo. Não, eu pensei primeiro quem é que eu vou pôr a vestir as modelos, mas depois eu pensava, mas eu não quero pôr ninguém a vestir, eu queria ser eu a vestir, mas eu não tenho capacidade para fazer roupa e sozinha nunca tenho, não é? E lá está, nós temos que nos rodear das pessoas certas. Certo. Pronto, e no fundo foi muito fluido, não foi nada forçado, eu tinha muita ideia do que é que eu queria, mas depois se calhar aquilo que eu queria não ia conseguir acontecer, então comecei a fazer um look de cada vez. E eu acho que, porque, por exemplo, eu não pensei na coleção toda, é isto que eu quero, não, eu fiz, agora vou fazer os calções, por exemplo. E depois, os calções pesavam à vontade 3 quilos, se não mais, por acaso podia pesá-los, mas... e agora o que é que vamos pôr por cima para que não tirar o foco dos calções? Foi um bocado assim que nós... Por exemplo, nós já tínhamos experimentado os calções em modelos e não ficava... Bem, quando a Luísa pôs os calções, que ela foi ao fitting, eu disse... Está perfeito. Não vou mudar nem 1 centímetro, nada aqui. Pronto, e correu-me também. Nesse sentido foi... Por exemplo, o look da Bárbara Corby também foi dos primeiros que eu idealizei. Foi dos últimos a acabar. Tipo, até o último momento nós não tínhamos aquele top acabado, mas... Sim, porque são peças que têm horas e horas de trabalho, porque eu não vou conseguir vender nada desta coleção. Eu acho que as pessoas não têm essa noção do que é que... Sim. Não, e imensas peça. peças têm peças que eu comprei em viagens e não vou conseguir vender esta coleção. Mas sim, está ótimo. Foi um marco mesmo a parte da roupa, depois a parte das joias, sim. Isso eu queria. Muito, mas tem que ser devagarinho porque eu ganho mesmo um apego às coisas. Mas este evento teve também toda uma experiência imersiva e que no fundo permitiu que as pessoas usassem as peças. E no fundo também era uma coisa que nós queríamos passar aqui. Que sim, que foi super relevante, não é? Todas as pessoas puderam pôr um tocado na cabeça, uma peça. Nós temos imensas vezes nas sessões fotográficas as pessoas que ninguém vê nas fotografias, no backstage, dizem, é tão giro, mas eu vou ficar tão mal com isso. Não vão, mas aquilo é um estigma que as próprias pessoas criam nelas próprias. Houve a certa altura tivemos a ideia de nos espelhos colar na sala da experimentação umas frases, só que depois estávamos com medo que ficasse muito negativa a sala do género fica-te bem, mas eu não usava. Não é verdade, as pessoas têm que ter a coragem de pôr e ver que não é, que isso é mesmo uma coisa da cabeça delas, sinceramente, porque depois fica bem colocado e não sei o quê, fica bem. Mas acho que esse objetivo foi completamente conseguido, porque as pessoas realmente puseram, sentiram-se
princesas, rainhas nessa noite. Sim, foi. E desbloqueou um bocadinho isso, porque, e sobretudo também alargar os momentos de uso e não ser só casamentos. Sim, a ideia era isso, no fundo. A ideia era que as pessoas, cada rainha usa a sua coroa e a coroa não tem necessariamente que ser uma coroa na cabeça. Certo. Pode ser uns calções, pode ser uns sapatos, pode ser, sei lá, uma saia, um top, é um bocado por aí. E como é que foi a entrada no segmento masculino? No fundo... Eu achei imensa graça. Não, eu também, mas quer saber como é que foi? Assim, achei imensa graça porque eu não imaginava nada como é que eles iam ficar. Eu sabia o que é que eu tinha imensas referências do que é que eu gostava. E no fundo nós queríamos também que eles fossem os reis e que entrassem e que tivesse o protagonismo deles ali. O que resultou muito bem, foram muito bem escolhidos. A Central mandou-nos mesmo 4 miúdos impecáveis, vestiram mesmo, encarnavam. É que se tu os visses no backstage e depois no palco era completamente diferente, tinha essa graça. E depois isso também se viu na festa, que eles estavam super animados, mas eles estavam ali todos. Foi giro, foi diferente, eu nunca tinha feito. Mas é um segmento que vai entrar na Cata Vassal? Não. Vai haver peças mais... Mas é que nós não queríamos fazer um segmento, nós queríamos era dar a entender às pessoas que é a mesma coroa, os mesmos anéis, os mesmos brincos, não, porque normalmente os homens nem sequer têm as orelhas furadas, mas os acessórios podem ser usados tanto por eles como por elas, é um bocado mais por aí. Traz alguns desafios de tamanhos, eventualmente, mas sim. Sim. Dentro desta experiência imersiva, acabaste também por contar a história da marca e no percurso, antes de chegarmos à zona da experimentação das coroas, tinhas vários momentos no fundo da vida da marca. Há ali um vestido incrível que tenho imensa curiosidade de saber quantas horas é que aquele vestido demorou a fazer, porque aquilo está um trabalho e um detalhe. O vestido foi idealizado... Digno de um museu mesmo. Foi idealizado, nós queríamos fazer uma instalação e não ficou... Ou seja, o que eu queria era que aquilo fosse uma coisa muito maior do que acabou por só que depois aquilo começa a ganhar um peso. Certo, mas estava enorme o vestido. Quer dizer, era um vestido, não é? Até aos pés. Mas também lá está, como a sala da experimentação também teve a sua função, que eu queria imenso que as pessoas entrassem para dentro do vestido. E tenho imensas fotografias. E entraram, de sim, gente. O vestido foi, sinceramente, a parte da estrutura, eu não quero tirar mérito ao meu trabalho, mas eu literalmente demorei 2 horas a fazer aquilo. Sério? Sim, pensado, demorei muito tempo, porque eu sou aquela pessoa que eu compro os materiais e depois ponho no canto. E de repente decido, agora vou fazer, e vou e faço. Não tinha completamente, eu fiquei tipo 1 hora só sentada no chão, a olhar para a rede de galinheiro, porque aquela base era feita de rede de galinheiro, pensar, e agora? O que é que eu fui fazer à minha vida? Mas pronto, depois eu começo a mexer nos materiais e eu sou super curiosa e depois vou inventando daqui, inventando dali, de repente tinha a silhueta feita e eu consegui. E pronto, depois a colocação dos brincos é que foi um nightmare mesmo. Foi muitas horas, muitos dias de uma pessoa sentada das 9 às 5 a meter brincos. Sim, porque... E depois tira daqui, depois põe dali, depois daqui, porque já não dava para pôr mais. A quantidade era ao máximo. E depois aquilo não era suposto levar tecido por trás, que era mesmo para as pessoas quando entrassem terem noção de que... Mas depois eu tirei uma fotografia e eu, está muito a giro. Ali, depois tirei uma fotografia e aquilo perdia a expressão toda. Não estás a perceber? E eu... Depois porque não tinha o fundo e acabava por se perder. Perdia-se. Eu depois posso-te mostrar as fotografias que tenho no telemóvel. Ficava transparente, literalmente. E eu... Isto não vai ter nada da funcionalidade. E tipo, aí entrei em espiral. Fechei-me no meu gabinete e não sei o quê, e elas começaram, nós vamos resolver, e começaram a experimentar imensos tecidos por trás. E resultou. E pronto, e depois puseram um pano cru e funcionou muito bem. Não, funcionou mesmo, porque essa peça foi incrível e acabou por ser essa dinâmica que estavas a dizer, das pessoas tirarem fotografias, porque punham-se em cima do degrau e ficavam com o vestido até aos pés.
e revela e passa Sim, e aquilo o tem, trabalho incrível. as pessoas não sabem, mas aquilo tem todos os modelos que nós já fizemos até hoje, inclusive outros que nunca viram a luz do Que dia. engraçado. Só que eu lembro-me da Carolina estar a montar e a dizer, nunca vi isto, e eu, pois, nem tu nem ninguém. Há coisas que ficam no segredo deles. Não ficou, estava lá, as pessoas é que não sabem. E como é que, há bocadinho estavas a dizer deste gerir, dar o passo maior que a perna, como é que foi a tua gestão, depois de estar decidido, depois de estar verbalizado, como estavas a dizer? Eu acho que é importante, para quem nos ouve, esta gestão, que é muito frequente em momentos de quem tem um projeto próprio. Eu acho que até 2 meses antes, eu achei que podia haver hipótese de não acontecer. Confesso. Não sei, eu a alturas questionei-me imensas vezes para que é que eu estou a fazer isto, porque a pessoa perde-se, porque ao mesmo tempo que eu e toda a equipa tivemos a criar aquele momento, tínhamos tudo o resto. Certo. Tudo o resto não ficou parado em stand-by à espera que um Natal, Sim. um lançamento de noivas, Sim. um lançamento da Alice, tudo. E havia, tipo, eu literalmente, a semana antes, dormi 3 horas por dia porque tinha que dormir, porque havia tanta coisa. O meu top, a Sara, coitadinha, teve até às 4 da tarde do próprio dia. Eu disse, eu tenho que ir para o evento, de manhã às 9 disse, eu tenho que ir para o evento, tens que ficar tu a cozer o meu top, senão eu não tenho roupa. E ela ficou a fazê-lo até às 4 da tarde, quando chegou, desicou o top. Estava incrível. Sim. Mas sim, essa gestão de tudo que tinha que acontecer ao mesmo tempo. Eu acho muito importante, e eu acho que foi aí que foi entregar e relaxar, no fundo. Nós entregámos a organização do evento à Fórum Criativa, que por acaso é a empresa da minha irmã, mas que eles têm anos e anos de experiência em eventos. Depois foi a parte do catering e da decoração à Casa do Marquês, que temos uma relação espetacular com eles também há anos. E a parte da música, eu nem precisava quase de ouvir, não é para tirar o mérito. Música, luzes, jukebox teve sempre. Sabes o que é tu dizeres? Eu lembro-me de estar na reunião e dizer assim, a música da entrada deles, que eles faziam arrastão, eu queria que fosse assim, tipo, o Gladiador, estás a imaginar? Ou assim para o João, e o João, hã? E ele, ok, então foi-se embora com a informação toda e logo, tipo, 2 dias depois tinha já a música, exatamente, não mudámos nada. Certo. Sim, mudei só ali o finzinho daquilo, mas ele ficou um bocadinho ofendido, mas o fim estava muito agressivo para mim. Mas mesmo perfeito, sabes o que é tipo eu dizer à Inês Oliveira, por favor, eu quero isto. Eu disse-lhe que queria pregos para comer e ela tipo ficou a olhar para mim horrorizada, mas era o que eu queria. E foi tudo perfeito, assim, mesmo. Aliás, eu não desfrutei tanto do evento como as pessoas que foram convidadas. Eu nem fui à sala da experimentação, que toda a gente me fala. Não faço ideia como é que aquilo estava, só fui depois, certo. E no depois já estava tipo a meio gás, não teve metade da graça. Mas estava exatamente como imaginavas e a dedicação foi brutal. Eu não vi o desfile ainda. Sim. Ainda não vi. Ainda não viste? Ainda não vi o desfile. E a única imagem que eu tenho do desfile é elas ali, super sérias, e eu assim, meu Deus, elas devem estar a apanhar uma seca. Nada, mas não, era tipo, era mesmo uma cena. E eu estava lá atrás super nervosa e desde o Carlos da Fórum a puxar cortinas, eles todos com a música a fazerem, ou seja, eu só vi isso. E ver aquilo também foi bonito, pronto. Ou seja, é mesmo rodear-se, a minha irmã aos gritos, a dizerem que foi ela que fez a coordenação toda do desfile em si. Ou seja, é giro ver a dedicação das pessoas igual à que tu puseste, no fundo. Claro que sim. Mas houve muitos momentos que eu pensei, o que é que eu estou a fazer na minha vida, assim. Estavas a fazer tudo bem, mas há essa dúvida e eu acho que é importante passar que nós temos muitas dúvidas pelo caminho e momentos que questionamos tudo, não é? Mas depois vem uma força cá dentro que foi super, diz que o caminho é para a frente. Foi tudo, foi muito melhor do que eu incrível. Pensava. Eu lembro da minha irmã me perguntar, e tu queres só ir lá dizer adeus e vais-te embora? Queres? E eu...
O que é que eu quero? Sei lá, só de me fazeres essa pergunta já me estás a deixar nervosa. Sei lá o que é que eu quero. Eu quero que no momento me sair. Sei lá, não queria nada, tipo, que eu não sou nada de protagonismo nem nada disso, portanto eu fico super cheia de vergonha. Eu lembro-me que eu queria imenso chamar as minhas meninas ao palco, só que eu não conseguia ver pessoas. Acho que estás tão nervosa, só vês luz e palmas, e eu não conseguia ver ninguém, nem sabia onde é que elas estavam fisicamente, porque eu não via as pessoas a entrar. Então, olha, em 2024 vão todas ao palco. Foi um momento de transformação da marca e dito por ti que ia ser um marco. O que é que vem a seguir depois deste... O que é que se transformou depois deste desfile na Cata Vassal? Olha, eu sinceramente neste momento ainda não consegui assentar para perceber qual é que é o desfecho, nem o resultado, nem... Já imensas pessoas me fizeram essa pergunta. Eu, no fundo, queria que a marca fosse, e isso foi no momento e teve exatamente o efeito que nós queríamos. O impacto. O impacto era essa a palavra, que era estarem muitos perfis, muitas pessoas no mesmo momento a falar da marca e eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que não foram ficaram com pena de não ter ido. Mas não se preocupem que vai haver mais. Que eu agora fiquei com o bichinho de fazer... Pronto, porque houve muitas coisas que também não correram bem, não é? Na vida não decorre, as coisas não decorrem só bem. E há sempre espaço para melhorar. Assim, o desfecho foi ótimo e teve exatamente o impacto que eu queria no dia, mas há muitas coisas que agora temos para melhorar. Queres fazer de maneira diferente. Sim, eu queria imenso melhorar muitas coisas. Muitas coisas para ficar ainda mais bom. Por isso, garantidamente, teremos essas melhorias e novidades para o ano. Sim. O que é que se perde quando se entra nesta vida de um projeto próprio? O que é que deixamos para trás? Não deixei nada para trás. Consegues conciliar tudo? Consigo. Eu levo tudo atrás. Ok. Eu sei que, por exemplo, para esta preparação do desfile, eu descarreguei muito em cima das pessoas que me rodeiam. As meninas que trabalham comigo todos os dias devem ter sentido muito. Mas eu levo as pessoas comigo, eu não deixo nada para trás. Por exemplo, as minhas filhas, houve muitos sábados nos últimos meses que tiveram que vir comigo. Mas eu nunca pus isso como uma coisa mata. Um entrave, sim. Ou seja, eu envolvi-as no fundo, tanto que elas estavam lá no desfile, não foram as únicas crianças, mas foi as que eu fiz questão mesmo que tivessem, estavam vestidas por mim, ou seja, eu fiz a roupa no meio disto tudo também para elas, fiz a roupa para as minhas irmãs. Ou seja, elas também se sentiram umas princesas à séria. Sim. E elas estavam todas contentes. Portanto, ou seja, eu envolvi as pessoas. O meu marido sofreu muito. Tu és muito maternal, não és, Catarina? Tu acabas por trazer a tua família, que é a família Cata Vassal, e a tua família também. Eu tento, no fundo, acho muito mais fácil a vida assim. Eu não tenho amigos para isto, amigos para aquilo, amigos para isto. Estás a perceber? Eu prefiro ter tudo. Tudo no mesmo. Não gosto de separar. E vivo muito bem assim, portanto... Por isso acaba por tudo fluir e misturar-se entre pessoal e profissional. Porque, na verdade, o profissional quase que se torna pessoal. Sim, não é? eu tenho muitas regras que eu tive que me impor ao longo dos anos, que é, eu não levo trabalho para casa, nesta altura, para este momento sim, mas eu não levo. Eu sei que às vezes, por exemplo, todos os cartões da Cata Vassal vão assinados por mim e eu tenho que os assinar, não é? À mão, todos. Portanto, às vezes a Sofia vem com uma pilha de cartões e eu disse, é para levares para assinar. E eu, não vou levar trabalho para casa. E tento não levar trabalho para casa. Porque eu cheguei a estar... parecia-me... Sim, porque é uma linha contínua, é muito difícil fazer essa separação. Madalena, se nós não nos disciplinarmos, sim, não nos mas eu, para deixar de trabalhar, também comecei a ir para casa mais tarde. Certo. Porque eu fazia questão de ir buscar as minhas filhas todos os dias às 5 da tarde e eu não conseguia conciliar isso. Certo. A não levar trabalho para casa. Pronto, depois arranjei uma equipa espetacular em casa, que elas já vão buscar as minhas filhas à escola e quando eu chego é para jantar, é para estar com elas... Tempo de qualidade. Sim, é isso. Era no fundo isso que eu queria. Porque ao mesmo tempo que estar e depois também estares a trabalhar, também não dá, não é? Claro. Então, no fundo,
essa foi a primeira regra que eu tive que... Mas eu, para fazer isso, eu tinha que ter ajuda nesse sentido. Então, o problema vem, eu arranjo solução. Certo. Então foi isso. Eu pensei, eu preciso trabalhar mais. Eu tinha mesmo noção disso. E não quero levar trabalho ao fim de semana, não quero levar trabalho para casa. Eu chegava a ir para a casa da minha irmã no Alentejo no verão, Atolada em trabalho. atolada de tocados para fazer e de coisas para fazer. Eu não queria isso. Claro. Acabava por não fazer, não ficava como eu queria. E depois, quando chegava, então dou o máximo de sempre. O ir de férias para mim é muito bom, mas eu na semana antes estou tipo, meu Deus. Parece que o mundo vai acabar. Mesmo, porque eu fico mesmo aflita. Eu depois antecipo imenso o que não quero de chegar Certo. e ter que ter. Certo. Pelo menos essa parte não. Se tivesse que deixar um conselho a alguém que está a começar um projeto, que conselho deixarias? Eu digo sempre a mesma coisa, portanto eu vou dizer persistência. Mesmo dedicação, persistência é tudo. Mesmo acreditar no que se está a fazer. Vai haver imensos momentos que a pessoa vai questionar de é mesmo isto que eu quero? Eu literalmente já me tive que renascer 3 vezes e não estou preparada para renascer uma 4ª. Portanto, o meu marido vive em Itália, por isso para mim eu poderia ir para a Itália, mas eu não consigo. Eu não, já acho que já tenho uma coisa muito boa aqui que não quero, mas é isso, é acreditar e dedicar tudo. Sim, ao princípio. Nada vem ter contigo, é mesmo acreditar. Nada isso. vem ter contigo, essa informação, acho que essa tens que ir buscar tudo. Deixa é importante. Sim. Tens que correr atrás. Correr atrás mesmo, pedir ajuda. Sim. Acho isso, mas é que eu não fiz isso. Agora eu detestava pedir ajuda e detestava dizer a elas responde tu assim ou responde, mas é pedir ajuda e rodear-te das pessoas certas. Eu acho que é no fundo isso. Até hoje, qual foi o momento mais desafiante que tiveste? Que acho que é importante passar, e já estamos a passar, que isto nunca são, para não mim, é nada sempre rosas, mas qual é que foi o momento que tu sentiste? Para mim, vou ser muito honesta, contratações Sim. é muito difícil para mim. Por isso, eu dedico muito às pessoas e as pessoas que eu tenho, no fundo, como é que eu vou explicar isto? Eu perco, quando as pessoas vão embora, eu sinto que é uma perda. Certo. Portanto, ter mais uma pessoa na minha vida para mim é muito difícil. E eu tenho que ter mesmo a certeza de que é isso que eu quero. Porque as pessoas pensam, mas ela é chefe. Não, tipo... Eu conheço as pessoas que trabalham comigo, eu conheço os maridos, eu conheço os filhos, eu dou-me com essas pessoas vêm aos meus anos, tipo, estás a perceber? Sim. É mesmo a família. Por isso é que eu digo, é muito difícil para mim quando alguém se vai embora, é muito difícil quando alguém vem novo, lá vou ter eu que abrir o meu coração a mais uma pessoa. Não, é muito difícil para mim. Sim, mas vai indo, são 12 hoje, é um caminho que se vai fazendo. Sim, mas é mesmo, mas o salto só se dá se estiveres com outras pessoas, sozinhas não vai dar. Sim, é impossível. Não vai dar. Então mulheres que querem ter filhos e que querem famílias e não sei o quê. Sim, conciliar tudo. E os homens conciliam muito mais fácil. Tem a vida mais facilitada, é verdade. Para onde é que nos levam os sapatos da Cata Bassal? Quais é que são os próximos passos que tens aí imaginados? Olha, eu não sei. Eu não tenho... Eu sou uma pessoa que não faço muitos planos. Okay. Aprendi com a vida que fazer planos sai tudo ao lado. Portanto, eu tenho algumas ideias que eu gostava que acontecessem, que é o Utopia 2024, já estamos a trabalhar nisso. Tenho... uma coleçãozinha que vai sair agora também, mas não tenho nada assim, nem quero. Gostava muito de começar a crescer noutros países, sim. Mas também, se isso não acontecer, eu também estou feliz. Mas hoje é uma realidade, vendas para fora de Portugal? Sim, já é, mas eu gostava que fosse mais. Mas é difícil, é muito difícil. Ou estás lá ou então não é a mesma coisa. Portanto, e depois os hábitos dos outros mercados são diferentes dos nossos e não sei. Eu acho difícil, mas não é impossível. Não é impossível e vais ver que... Sim, mas é difícil. Mas eu não gosto de fazer... Eu sou aquela pessoa que não faço muitas expectativas.
Aliás, eu vou focada na viagem só pelo ir, porque eu penso sempre que vai ser uma porcaria que é para depois superar. Vais focada na viagem, não no destino. Sim, exato. Eu só pensar que vou e que levo um livro e posso ler 2 horas por dia, está ótimo. Está ótimo. Mas não faço tipo, e depois é muito bom, porque nos últimos anos mudei é sempre chip surpreendida. Assim. Não é? Isso eu acho que o segredo das expectativas baixas. Que a primeira vez que fui à Índia eu ia tipo, as pessoas diziam, mas estás tipo, eu não, vou. Entrei no avião, cheirava imenso a caril e eu, ai meu Deus, que detesto caril, imagina. Hoje em dia já gosto, mas na altura não gostava e não viajava muito assim, tipo, para países muito longe sem o meu marido e fui sozinha com uma amiga e foi assim um bocado tipo, o que é que eu vou... Mas depois, não, foi lindo, adorei, já fui montes de vezes, adoro. Que espetáculo. Adoro viajar, por isso, mas vou sempre com... Sim, com expectativas baixas. O segredo é baixas expectativas. Porque depois correr, a fazer vai mercados, sempre correr melhor, não é? Quando eu fazia os mercados cá em Portugal, eu ia sempre, não vou vender nada. Já para se vendesse pouco e depois aquilo superava 1000 vezes, era muito bom. Por isso estás sempre nessa é melhor. Nessas montanhas russas, estás cá embaixo, vais lá acima. Eu para o desfile pensei no dia antes, pronto, vai ser um momento bom para nós, é o que interessa. Certo. O resto, pronto, se for bom, olha, é bom. Sim, exatamente. Superou completamente as minhas expectativas, sim. De todos, eu acho que superou de todos. Catarina, adorei esta conversa. Obrigada. Foi muito bom sentir e deixar que instinto e coração são duas, e muito trabalho. Sim. São as ferramentas certas para levar os projetos para a frente. Tenho a certeza que muitos anos virão e muitos projetos e muitos desfiles maravilhosos ainda vamos assistir. 2024, de certeza. Garantidamente. Muito obrigada. Obrigada eu.